de misericórdia, entramos na Tua presença, Senhor Deus, nesta noite, através do nome poderoso e soberano do Teu Filho amado Jesus Cristo, este nome que está acima de todo nome, de todo principado, de toda potestade, de todo o poder das trevas. Entramos também na Tua presença, Senhor, não confiados na nossa santidade, não confiados na nossa justiça, mas confiados, ó Pai, nos méritos do Teu Filho amado Jesus Cristo, confiados no sangue da aliança, no sangue do Cordeiro, este sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário, para nos salvar, para nos limpar, para nos purificar. Ó Deus de amor, é através deste nome, é através do sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo, que nós ousamos entrar na Tua presença, Senhor Deus, nesta noite, para Te adorar, para Te louvar, para bendizer o Teu santo nome, para dizer que somente Tu és Deus, somente Tu és Senhor, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o Senhor. Tu és soberano sobre toda a terra, sobre os céus Tu és Senhor. Glórias a Ti, ó Pai, glórias a Ti, ó Jesus, glórias a Ti, ó Divino Espírito Santo, 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 Santo é o Teu nome, ó Senhor, Criador do céu e da terra. Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa fortaleza, Tu és a nossa morada segura, Tu és o nosso libertador, Tu és o nosso salvador, Tu és o nosso mestre, Tu és o nosso tudo. Honras, glórias, aleluias, honras, glórias, aleluias, honras, glórias, aleluias ao Teu santo nome. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o Senhor. Nós Te adoramos, ó Pai, nós Te adoramos, ó Jesus, nós Te adoramos, aleluia, Divino Espírito Santo. Clamamos pelo Teu perdão nesta noite, clamamos pela Tua misericórdia, Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos. Clamamos pelo sangue do Cordeiro, clamamos pelo sangue da aliança sobre as nossas vidas, sobre tudo que é nosso. Este sangue, poderoso sangue que nos garante a vitória, este poderoso sangue que nos purifica de todo pecado, este poderoso sangue que nos garante acesso ao Teu trono de graça. Venha nos lavar agora, poder, poder, poder de Deus, poder, poder, poder pentecostal, venha sobre as nossas vidas agora. Ó Senhor da glória, nós precisamos deste lavar, nós clamamos por este lavar. Lava, Senhor, todo o nosso ser, lava a nossa mente, lava o nosso coração, lava, Senhor Deus, todo o nosso ser, lava, Senhor, todo o nosso ser, todo o nosso ser, lava a nossa alma, lava o nosso espírito, lava, Senhor, todo o nosso ser. Nós precisamos deste lavar. Lava, Senhor, as nossas almas agora. Manda do Teu poder, 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 poder pentecostal, poder, poder, poder pentecostal, poder, poder, poder pentecostal. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós agora, venha sobre a Tua igreja agora, venha nos lavar agora. Lava-nos, ó Senhor, nós precisamos deste lavar, nós dependemos deste lavar agora. Venha tocar em nós, vá tocando em cada coração aqui agora, vá tocando com Tua mão de poder, vá dando o Teu toque de cura, vá dando o Teu toque de libertação, vá dando, Senhor Deus, o Teu toque de perdão. Nós clamamos a Ti, ó Pai, ao Deus Todo-Poderoso, aleluia, Criador do céu e da terra. E é neste poder e nesta autoridade que nós amarramos e acorrentamos a força de Satanás e seus demônios que se alojaram aqui, que foram mandados contra nós, que foram mandados contra esta obra, contra este culto, contra esta igreja, contra este ministério. Nós amarramos e acorrentamos agora, pelo poder que é no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder que é no sangue da aliança. E nós te dizemos, diabo, bate em retirada agora. Perca as forças e sai agora. Vá saindo agora, vá saindo agora, vá saindo de cada vida agora. Toda a opressão, toda a perturbação, todo o peso, toda a carga maligna, vá saindo agora. Todo o demônio da complacência, nós ordenamos agora. Todo o demônio do engano, perca as forças, perca as forças. Todo o demônio da depressão, sai agora. Vai agora,
perca as forças e saia, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, pelo poder que há no sangue da aliança, aleluia, oh glórias, aleluias, porque maior é Jesus que está em nós, oh glórias, aleluia. Nós somos o povo a quem Deus libertou. Nós somos o povo a quem Deus libertou. E aleluia, nós somos o povo a quem Deus libertou. E verdadeiramente nós somos livres. Venha, Senhor, a força do teu poder. Nós clamamos por ti, Jesus. Clamamos por ti. Toma, Senhor Jesus, o primeiro lugar neste culto. Toma, Senhor Jesus, o primeiro lugar nas nossas vidas agora. Venha se revelar a nós. Venha se revelar a nós. Opera, Senhor, com liberdade aqui no nosso meio. Opera com sinais, prodígios e maravilha, para a honra e glória do teu santo nome. Porque tu és um Deus de milagres. 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 Agindo o Senhor, ó Pai. Agindo o Senhor, aleluia. Quem pode impedir? Muito obrigado, ó Pai. Ergue a tua serve de proteção, a tua barreira de fogo ao redor deste lugar. Acampa teu anjo visível aqui. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, igreja? Amém. O Salmo 100 diz exatamente isso. Celebrai ao Senhor, vós todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Nada mais alegra tanto o Senhor Jesus, tanto o Senhor Deus, tanto o Espírito Santo de Deus, como o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão por tudo que Ele é, por tudo que Ele era, por tudo que Ele será nas nossas vidas, pelo que Ele fez e o que Ele fará. Amém, igreja? Amém. Então, louve de todo o teu coração. Quando você estiver lembrando, lembra assim, ó, o nosso louvor vai direto ali no trono de Deus. E ele se torna como um aroma agradável para o Senhor. Então, esqueça todos os problemas, esqueça o irmão do lado, esqueça o que está lá fora, esqueça o que você deixou em casa. Agora é você e Deus, você e o Senhor, é o seu coração movendo o coração de Deus ao seu favor. Amém? Então louve, não deixe nada dispersar a tua mente. Se consagre agora, se coloque diante do Senhor e entre no trono, igreja. Amém? Celebrai com júbilo ao Senhor, aos todos moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentar-vos a Ele com cânticos. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Porque o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração em geração. Aleluia, glória.
aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. João 17, que antes de Jesus morrer, sofrer todas as agruras de uma cruz, por amor a nós, para que toda a humanidade pudesse ser salva, para que aquele que dissesse: Senhor Jesus, entra no meu coração, eu confesso a Ti como Senhor, e eu creio que Deus ressuscitou dentre os mortos. A palavra de Deus diz que será salvo, porque nós temos uma alma. Após essa vida tem a eternidade, e essa eternidade pode ser passada com Cristo ou não, mas aquele que aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, como Senhor da sua vida, esse tem garantia de que o seu nome está escrito no livro da vida. Amém? Amém? Então, e antes dele morrer, ele falou assim: Senhor, cuida daqueles que são meus e daqueles que virão a ser meus, a me aceitar como Senhor e como Salvador, que somos nós hoje, 2000 anos depois. Então vamos dizer ao nosso irmão: olha como é precioso estar bem junto a Ti. A igreja de Deus foi formada por Jesus. Jesus determinou a comunhão dos santos, a reunião dos santos, para que nós nos fortalecêssemos na fé, para que nós pudéssemos estar na brecha pelo nosso irmão e juntos, lado a lado, estivéssemos andando com o Senhor Jesus. Amém? Então diga para o seu irmão: como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus. Expressa o teu amor, e um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário, sua vida por nós. Aliança do Senhor, eu tenho com você, não existem mais barreiras. Eu sou livre para chamar, para te aceitar.
Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa-me, irmão. Eu sou você, o amor do nosso Pai. Somos no amor do nosso Pai, quando nós somos um no amor de Jesus, igreja, para o nosso Deus não existe impossível. Amém? Porque o Espírito Santo pode atuar, Ele pode se manifestar, Ele pode fazer, porque onde há unidade está o Senhor. Amém? Para meu Deus não existe impossível, para tudo Ele tem solução. A tristeza converte, tem alegria, Ele muda qualquer situação. Ele é santo e capaz, Ele é justo e fiel, sua palavra não volta atrás. o mal não pode vencê-lo, em suas mãos há poder, a seus filhos dá sempre o melhor. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, pra fazer muito mais, infinitamente mais poderoso. Ele é, pra fazer muito mais, infinitamente mais. Ele é grande. impossível, cante com fé. Meu Deus não existe impossível, Para tudo Ele tem solução. Aleluia. A tristeza converte, tem alegria, pois Ele muda qualquer situação. Ele é santo e capaz, Ele é justo e fiel, sua palavra não volta atrás. o mal não pode vencê-lo, Em suas mãos há poder, a seus filhos dá sempre o melhor. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, pra fazer muito mais, infinitamente mais poderoso. Ele é, pra fazer muito mais, infinitamente mais. Ele é grande. glória a Deus, aleluia. Ele é grande, Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é fiel, igreja. Glórias ao santo nome do Senhor Jesus, porque Ele é forte, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso baluarte. A hora que você acha que você está ali num túnel sem luz, assim, que tá vindo a tempestade, Ele se levanta e se mostra a nossa fortaleza, a nossa força, se mostra grande, amém? Então lindo, lindo, lindo é, Senhor. Lindo, lindo, lindo é. Glórias, glórias eu te
Quero
louvor e de adoração. Vamos declarar todo o nosso amor a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Pai, eu te louvo e te Quando Jesus vier nos buscar, nós estaremos lá dizendo que está sentado no trono. E ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia. Ao que está sentado
Porque nós podemos sentir a presença do Espírito Santo de Deus, amém, igreja? Sabemos que Ele está aqui, porque Ele recebe o nosso louvor, Ele nos ama, Ele é fiel, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é Deus, mas Ele olha para cada um de nós com muito amor e nos recebe. Então vamos orar, vamos continuar louvando esse Deus maravilhoso, agradecendo a Ele pela imensa presença. Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, adoramos, te entronizamos, te dizemos que Tu és santo, que Tu és justo, que Tu és bom, que Tu és maravilhoso, que podemos te adorar nesta noite, te entronizar, te exaltar, porque o Senhor é Deus, o Senhor é forte, o Senhor é grandioso, o Senhor é um Deus de poder, é um Deus de milagres, é um Deus de amor, o Senhor é aquele que era, que é e que será eternamente, e nós podemos confiar em Ti. Sabemos que o Senhor é poderoso, que o Senhor é grandioso, que o Senhor é o nosso general, e que o Senhor não perde batalhas, nem as batalhas do Teu povo, nem as batalhas da Tua igreja, nem as batalhas da igreja do Senhor. Por isso, em nome do Senhor Jesus, eu quero repreender toda oposição de Satanás, a palavra que será ministrada hoje. Eu apoio toda oposição, toda força das trevas, neste quarteirão, 7 quilômetros daqui. Eu digo que não vai se opor em nome do Senhor Jesus. Nós quebramos em nome do Senhor Jesus todo julgamento, toda crítica, todo mal. Senhor, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós queremos que o Teu Espírito Santo fale hoje aqui. Como eu sempre digo para o Senhor, meu Deus, a hora que eu acordo, a hora que eu ponho o meu pé fora da cama, eu digo para o Senhor que a Tua presença venha conosco. E nesta noite eu digo, Senhor, que a Tua presença continue conosco. A começar em mim, Senhor, fala comigo, fala o meu coração. Senhor, sabe que eu sempre estou disposto a ouvir de Ti, Senhor. E que cada um aqui esteja disposto a ouvir do Senhor. Que não seja voz de homens, nem de mulheres, nem de seres humanos, mas que seja a voz do Teu Espírito. Fala, Espírito Santo de Deus. Não só fala, não só ministra, mas toca os corações. Transforma, olha o mais profundo de cada coração nesta noite. Entra com o Teu poder transformador, com a manifestação sobrenatural do Teu poder no nosso meio hoje. Entra no Teu povo, Senhor. Reveste esse povo com a Tua armadura, com o Teu poder, com a Tua unção. Senhor, e fala nos nossos corações, porque nós dependemos de Ti. Eu dependo de Ti, Senhor, e como eu dependo de Ti para todas as coisas. Então fala conosco. Precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. A Tua igreja como um todo precisa sempre estar ouvindo a Tua voz. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor. Amém. Não é fácil, não, sair do louvor e ainda subir aqui é só pelo Senhor mesmo. Que a gente já sai. Não, vamos ler a palavra, né? Vamos ficar em pé para ler a palavra e depois vocês podem sentar. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago, capítulo 1. E vamos ler juntos, porque quando a gente lê a palavra, ela fixa na nossa mente, ela fixa no nosso coração, ela já vai tomando conta, se fazendo presente aqui. Então leia junto comigo. Amém. Pastora Dei, eu ia pregar hoje nisso, então Deus quer falar aqui mesmo. Amém? Que eu nem sabia o que eu ia pregar hoje. Eu falei, ai Senhor, hoje, o que eu falo?
E me veio a palavra de Tiago e eu vou ler essa palavra, amém? Deus tem sempre alguma coisa de bom. Não adianta dizer assim, Deus tem sempre algo novo para nós. Deus tem sempre uma palavra que nós estamos precisando. Eu sempre falo assim, às vezes a gente lê a Bíblia, relê a Bíblia, acaba, começa de novo, né? É um livro assim que você tem esse hábito de acabar e começar de novo. Mas tem palavras que num determinado momento da nossa vida, a gente já passou por ela umas 10 vezes, 15 vezes, sei lá quantas vezes, mas que naquele dia, naquele momento, você lê aquela palavra e você sente algo especial. Né? Tem palavras que às vezes eu choro uns 40 minutos. Poxa, mas eu já li tanto, mas naquele dia Deus quis falar de um modo diferente comigo. Então a gente tem que abrir o nosso coração e falar, Senhor, eu recebo a Tua palavra. Seja ela, da onde vier, falando a palavra íntegra do Senhor, é palavra viva, é palavra eficaz, para a nossa edificação, para a nossa exortação e para o nosso conhecimento, amém? Então vamos ler, todo mundo achou? Tiago 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-ás concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Amém? Pode sentar e aí eu vou seguindo. Tiago, só para a gente se situar, eu gosto sempre de situar aqui na Bíblia, onde nós estamos na história. Tiago era irmão do Senhor Jesus. Ele era líder da igreja de Jerusalém, onde muitos judeus se converteram ali. Era na época do Império Romano, época de muita perseguição. O Império Romano era um império cruel, era um império onde os imperadores se autoproclamavam deuses, muitos queriam ser adorados como deuses. E Tiago, ele era, apesar de ser irmão do Senhor Jesus, ele teve que ter um encontro com Jesus. E na ressurreição, quando Jesus venceu a morte, quando Jesus venceu o mal, quando Jesus venceu o diabo, e a morte não pôde segurar o Senhor Jesus no sepulcro, porque é o terceiro dia, como as profecias, desde Isaías, desde Davi, 1000 anos antes, 600 anos antes de Cristo, diziam que iria acontecer, aconteceu. Não adiantou, o Império Romano colocou guardas nos sepulcros, para dizer que os discípulos iam roubar o corpo de Jesus, e depois dizer que ele tinha ressuscitado. Não adiantou nada disso, porque as profecias foram cumpridas, porque a Bíblia é um livro verdadeiro, é um livro eficaz. E Jesus venceu a morte. Só que Tiago precisou ver Jesus ressurreto. Ele viu a ressurreição de Jesus. E ele e os irmãos, eles estavam ali no Pentecoste, aguardando a vinda do Espírito Santo de Deus. Como Jesus havia dito que ele ia ser assunto ao céu, mas viria o Consolador, o Espírito Santo de Deus.
E Tiago se tornou líder da igreja de Jerusalém. Líder ali no centro da confusão. Então ele tem propriedade para falar de provação, ele tem propriedade para falar de fé, ele tem propriedade para falar de ressurreição, ele tem propriedade para falar do Espírito Santo de Deus. E o livro que ele escreve, ele tem propriedade para falar. Amém? Ele era um líder rigoroso e um líder de atitude. Tanto é que aqui, se você ler Tiago, os capítulos de Tiago, ele fala de atitude. Ele fala de atitude, então ele era um líder de atitude. Teve uma morte, foi martirizado, 62 depois de Cristo, 62 anos depois de Cristo. Ele foi martirizado, teve uma morte horrível. Mas ele guardou a fé, como o apóstolo Paulo, ele lutou o bom combate do Senhor, para que esse evangelho vivo, para que esse Senhor Jesus que vive eternamente, chegasse hoje a cada um de nós que estamos aqui. E que nós pudéssemos sentir, não só sentir, pudéssemos ver, pudéssemos assistir a bênção e a glória do Senhor nas nossas vidas. Amém? E aí ele fala assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Estavam dispersos, estavam perseguidos. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém? Aí eu fiquei pensando, como é que o apóstolo Paulo, com todas as provações durante os anos, desde a sua conversão ali em Damasco, quando Jesus se mostrou para ele de uma forma espetacular, ele era um perseguidor, ele era um matador de cristãos, apesar de ser da alta cúpula do farisaísmo, de ser um homem culto, de ser um homem que dizia temer a Deus, e ele era temente a Deus porque ele cumpria a lei na íntegra, era fariseu dos fariseus. Ele teve um encontro com Jesus, e Jesus perguntava para ele assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? E ele se encontrou com o Senhor Jesus. E daí, de matador, de perseguidor, passou a ser um perseguido. Passou a ser um homem de Deus. E aí, como será que o apóstolo Paulo resistiu aos problemas? Resistiu a tudo que ele vivenciou. Em 2 Coríntios 11, 23, não precisa abrir. Quem quiser abrir, pode abrir também. 2 Coríntios 11, 23, ele diz assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Mas na fé, ele aprendeu que podia resistir às dificuldades. Porque quantas vezes o apóstolo Paulo viu a glória de Deus? Quando ele estava preso lá com Silas,
na cadeia, houve um grande terremoto e as correntes caíram por terra. E o que o apóstolo Paulo estava falando? Estava fazendo, estava louvando, estava engrandecendo o nome do Senhor. Nós não dizemos que provação é uma coisa fácil, né? Você ser provado não é uma coisa fácil, mas é na provação que a sua fé resiste às dificuldades. É na provação que a fé desenvolve a perseverança, que você tem que seguir. É na provação que a fé desenvolve a paciência. É na provação que a fé faz obedecer a palavra, que a fé produz praticantes e não ouvintes da palavra de Deus. E não só ouve, mas aquele que pratica a palavra do Senhor. É a fé genuína que produz mudança de caráter, transformação de conduta. É a fé que traz existência às coisas que não existem. Se você não passa por dificuldades, como é que você vai saber que Jesus é poderoso? Como é que você vai saber que Deus é grande? Como é que você vai saber que Ele faz ainda hoje o que fez no passado e fará eternamente? Porque Ele é Deus e Ele faz como Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer, porque nós somos servos e Ele é Senhor, nós somos filhos e Ele é Pai. Amém, igreja? Então, a gente precisa entender que quando nós passamos, muitas vezes, por algum problema, alguma dificuldade, e nós estamos no mundo, gente, não esqueça disso. As pessoas às vezes têm uma ligeira dispersão. Você aceita o Senhor Jesus como seu Salvador, aí a pessoa fala, não vou ter problema. Vai ter problema sim, porque você está no mundo. Você está no mundo, mas a Bíblia diz, eu venci, e vós vencereis. Você vai olhar para o problema e você não vai passar sozinho pelo problema. Você não vai caminhar sozinho. Essa é a grande diferença, essa é a nossa esperança. Nós não caminhamos sozinhos. Nós temos o Senhor conosco. E com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Nossa, quantas vezes a gente, às vezes, passou por problemas e de repente Deus usa uma pessoa para nos abençoar, ou coloca pessoas que estejam nos apoiando, às vezes no trabalho, né? Às vezes em tantos lugares, da forma que Deus quer. Ele pode levantar, é assim que Ele faz. Não é que você não vai passar por problemas, não é que você não vai achar pedras no seu caminho, mas você vai pular as pedras, você vai continuar a sua caminhada, porque você tem o Deus Todo-Poderoso, que não te abandona. Amém? E aí eu fiquei pensando, né? O próprio Jesus, né? Em Mateus 26, 36, Jesus, o Filho de Deus, Senhor Todo-Poderoso, que onde passava abençoava, onde passava curava, que Ele dizia assim, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quem conhece a mim, conhece o Pai. Mas Jesus, antes de morrer ali, e antes de ressuscitar, porque Ele não ficou morto, igreja, Ele ressuscitou. Mateus 26 diz o seguinte, Mateus 26, Jesus no Getsemane, 36, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Jesus buscava em Deus. Ele era perseguido, Jesus era odiado por muitos, porque ele mostrava a glória de Deus. Ele era invejado por muitos, porque a inveja traz a destruição da pessoa, porque
a Bíblia diz assim: a ira, quem resiste, a ira é terrível, mas a inveja, quem resistirá? Porque a inveja, ela não quer só o que a pessoa tem. A inveja quer destruir a pessoa, porque a pessoa mostra tudo o que a outra pessoa não é, tudo o que a outra pessoa não tem. Então não basta invejar, tem que destruir. E era isso que os fariseus queriam fazer com Jesus, destruir, porque Jesus era humilde, mas era cheio do poder de Deus. Ele abençoava, ele não precisava mostrar a religião, aquela coisa ritualística. Não, Jesus era natural, porque tudo que vinha dele, vinha de Deus. E ele estava lá no jardim, no Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Por que Jesus conseguia passar por todas as tribulações, conseguia ter sabedoria, conseguia passar pelos problemas? Porque ele orava, a igreja. Porque ele estava com Deus, buscando em Deus. Porque ele teve que receber o Espírito Santo de Deus, porque ele era homem ali, apesar de ter a sua divindade. E ele precisava de Deus. Então você quer passar pelos problemas e ter a sua fé fortalecida, você quer passar pelos problemas e ter o seu caminhar livre, ore, busque, seja um com Deus, amém? E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Ele era homem. Ele se entristeceu e se angustiou. Faz parte. Só que você não precisa morrer na tristeza e nem morrer na angústia, porque você tem um Deus que zela por você. Então, às vezes você passa por uma situação que aquilo vem. Eu mesmo, na sexta-feira aqui, antes da vigília, eu fui ver umas coisas na internet, um servo de Deus ali que fez uma besteira, e eu comecei a me entristecer. Eu falei assim: Senhor, mas Senhor, o que está acontecendo, né? As pessoas, em vez de seguirem a tua palavra na íntegra, o Senhor fez, o Senhor se sacrificou, o Senhor se compadeceu de nós, o Senhor teve misericórdia. O que está acontecendo? Por isso que a Bíblia diz assim: olha, se um anjo descer do céu e disser outra palavra que não está escrito aqui, fuja, diga amaldiçoado, diga anátema, para que você não seja corrompido. O Evangelho é fiel, o Evangelho é um, o Evangelho está aqui, de Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse. O plano de redenção de Deus está aqui. O que estiver fora disso, os desvios, os ventos de doutrina, a igreja tem que estar apercebida de que tem que estar na Bíblia. Amém? E aí, então ele disse: a minha alma está profundamente triste. Aí eu ia contar, eu estava triste, eu falava: ai, Senhor. Mas aí começou a me dar uma tristeza de ver assim alguns desvios. E aí eu lembro que, aí eu falei para o pastor Hélio. Aí o pastor Hélio não fez nada, ele só segurou assim na minha mão e ficou olhando para mim e segurou. Eu falei: tá vendo, coisa boa, tem um apoio, né? Tem um apoio. A gente tá. Então, o fato de você estar triste não quer dizer que você não, mas você se recupera, você traz à lembrança aquilo que pode te dar esperança, e você cobre seu ânimo, e você se levanta, porque assim a vida é, e assim é como Deus quer que seja. Amém? E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: nossa, mas nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigia e ora, para que não entreis em tentação.
O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a sua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os discípulos não conseguiam permanecer acordados, eles não conseguiam orar, eles viviam com Jesus, eles estavam 3 anos com Jesus, vendo todos os milagres de Jesus, todos os ensinamentos do Senhor Jesus, e na hora que Jesus precisava, que era uma hora elementar, era uma hora específica, era uma hora importante, quando ele iria passar por muita tribulação a ponto de suar sangue, eles não puderam vigiar com ele. Igreja, nós precisamos acordar, nós precisamos vigiar pela nossa família, nós precisamos vigiar e orar pela nossa igreja, nós precisamos vigiar e orar pelos líderes das igrejas na face da terra. Nós precisamos vigiar e orar pelos cantores na face aí da terra. Nós precisamos vigiar e orar para que nós permanecemos firmes e fortes até o dia que o Senhor vier nos buscar. Vigia e ora. Vigia e ora. Então, por que Jesus conseguiu passar? Ele pediu: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele sabia o que ele estava prestes a passar, mas ele passou em obediência ao Senhor. Só que ele não passou de qualquer jeito, como muitas vezes nós passamos pela tribulação, pela provação, ou às vezes por um problema de qualquer jeito, nos desesperando, ou murmurando, ou fazendo alguma coisa. Não, mas ele passou do modo certo, vigiando e orando, não deixando que aquilo tirasse a missão que ele tinha. Ele tinha uma missão de Deus, e ele precisava cumprir, e ele precisava se fortalecer no Senhor. E nós, igreja, precisamos nos fortalecer no Senhor dia a dia, nos fortalecer no Senhor. A fé, nós temos também Jacó. Por isso que eu falo assim, olha, que eu não falo e nem quero falar de ninguém, porque Jacó era um enganador. Ele roubou a primogenitura de Esaú, que era a coisa mais importante naquela época para os hebreus. Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Ele fez uma maracutaia ali, né? E Jacó, o nome dele já dizia que ele era enganador. Mas ele foi o pai das 12 tribos de Israel. Ele foi escolhido para ser um homem usado por Deus, para que o plano de redenção de Deus, de fazer a nação de Israel, e de Israel viesse o Senhor Jesus Cristo, fosse feito. Amém, igreja? Então, por isso que a gente não pode julgar as pessoas, falar: esse não serve, esse serve, aquele ali, acho que não serve não, aquele ali, não, acho que Deus não vai usar nunca aquela criatura, porque olha ali. Não podemos. Sabe por quê? Porque se a gente olhasse, pense um pouquinho comigo, se nós estivéssemos naquele tempo e nós olhássemos para Jacó, a gente ia dizer que ele ia ser um homem usado por Deus, que ele teria um encontro com Deus, que ele seria um homem abençoado, que ele seria o pai da nação de Israel, que ele seria um elemento espetacular para o plano de redenção de Deus. Não, a gente estaria julgando: olha lá, o enganador, olha lá, mas não serve para nada, olha lá, tirou a primogenitura do irmão, olha lá, fez e aconteceu. Mas no vale de Jaboque, ele teve um encontro com Deus, ele lutou com Deus, e ele disse assim: você não sai daqui enquanto você não me abençoar. E ele pôde se encontrar com Deus, e quando a gente tem um encontro com Deus, o nosso caráter muda,
nós temos vidas transformadas. Porque a fé tem transformação, a palavra tem transformação, não é palavra. E ele teve um encontro com Deus. E ele foi uma pessoa muito abençoada. Amém, igreja? Então a fé genuína produz mudança de caráter e de conduta. E a fé traz à existência aquilo que não existe. Eu contei para vocês dos meus anéis que subiram na viagem. Olhando racionalmente, nunca, se eu não tivesse fé no sobrenatural, nunca que eles iam aparecer, porque ninguém ia me devolver de fato. Mas quando a gente tem fé, a gente traz à existência aquilo que não existe. Vai ter que devolver. E devolveu. Amém? Então vamos lá para Tiago. Eu vou e volto. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, essa perseverança que você tem, quanto mais você vai perseverando, você vai vendo que Deus é real, que Jesus é real, que não é um mito, que não é uma religião, que não é uma coisa que aconteceu no passado, que não é uma loucura, que não é uma coisa que não existe. Quanto mais você vai se chegando a Deus, você vai tendo essa unção da presença dEle, você vai tendo a manifestação do Espírito Santo de Deus na sua vida, você vai tendo os pedidos e as bênçãos reveladas por Deus e feitas por Ele, porque Ele é um Deus que ainda faz. E aí essa perseverança vai tendo ação completa na sua vida, você vai se fortalecendo, você não vai ficando a mesma pessoa. Se era uma pessoa 10 anos atrás, você tem que ser diferente, você tem que crescer, você tem que amadurecer. Não é igual uma criança é um bebê, aí está lá a mãe, né? Outro dia a Rafa falou, você não quer mais ser mãe? Eu falei, gente, vocês já estão crescidos, tem que correr atrás, né? Ficar só mãe, não, uma hora tem que amadurecer, tem que crescer, tem que singrar, né? Aí eles falam assim, mas quando a gente quer singrar, você não deixa. É mais ou menos, depende de como você quer singrar, né? Mas tem que singrar, tem que amadurecer. Assim é na vida espiritual. A gente não pode ficar 40 anos comendo papinha, tomando leitinho, engatinhando, sendo levado no colo. Nós temos que buscar, nós temos que crescer, nós temos que alcançar, nós temos que ter a nossa vida transformada e modificada dia a dia. Eu não posso ser a mesma pessoa que eu era ontem e continuar sendo a que eu sou hoje. Tem que haver mudança, tem que haver transformação, tem que haver crescimento. Isso é poder de Deus, é o Evangelho santo e vivo do Senhor. Como obter a sabedoria? Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhes-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, que se dobra, inconstante em todos os seus caminhos. Então o que Deus está falando aqui? Que quando você pede alguma coisa para o Senhor, quando eu falei, vai devolver, a pessoa que roubou vai devolver os anéis, eu não falei duvidando, não falei achando que não ia devolver. Eu não declarei isso achando. Eu não quis nem pensar racionalmente.
Quando uma pessoa vinha e falava assim, ah, mas olha, vocês fizeram o check-out do hotel, imagina que vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer. Porque não estou no check-out do hotel, eu não estou com o gerente do hotel, eu estou confiando no meu Deus, eu estou confiando no meu Senhor. E a fé diz que você pode trazer, sim, você deve trazer à existência as coisas que não existem dentro da vontade de Deus. Então, em nenhum momento eu duvidei, porque eu sabia que se Deus tinha me levado lá, eu havia perguntado para o Senhor. Eu nem queria viajar, na verdade, porque a gente estava com muita coisa. Então, se Deus me levou lá, Ele estava ali comigo. E como eu disse aqui na oração, a primeira coisa que eu falei foi: Senhor, queremos que a Tua presença vá conosco. E se a presença do Senhor está conosco, ninguém pode nos fazer dano algum. Amém? Então eu sabia que aquele episódio não era um episódio qualquer. Aquele episódio era um episódio porque Deus queria mostrar a glória dele, porque o Senhor é poderoso. Se Ele não deixa acontecer nada, como é que você vai saber que Deus é poderoso? Como é que Ele vai conseguir mostrar a glória dele na sua vida? Mas você não pode ter ânimo dobre, aquele que se dobra ao vento, sabe? Se o vento está aqui, aí a pessoa vai para lá. Se o vento está lá, a pessoa vai para lá. Ah, um fala uma coisa, eu acredito aqui. O outro fala outra coisa, eu acredito lá. Ânimo dobre. Eu acredito que Deus pode fazer. Ah, mas aí eu já duvido. Ah, mas está demorando. Ah, mas não sei se é muita coisa para o Senhor. Para quem abriu uma vermelha, igreja, não é muita coisa. Para quem mandou cordonizes, para quem mandou o maná, nada é muita coisa. Para quem fez eles conquistarem a terra prometida, onde tinha os amorreus, os ferezeus, os jebuseus, ainda tinha, a Bíblia diz que ainda tinham ali os gigantes, né, homens de 3 metros de altura. O que é? Não, eu sempre, quando eu estou com alguma coisa assim, que eu falo, ó Senhor, isso daí é problemático. Aí eu penso, Deus criou o céu e a terra. Ele colocou no firmamento os planetas, as estrelas. Ele mesmo falou para Jó: eu coloquei uma fechadura ali no mar, uma corrente no mar, ele só vai até onde eu determinei. Então, esse Deus que é todo poderoso, que é grande, que é magnífico, o que Ele não pode fazer, igreja? Ele não pode fazer, sabe por quê? Porque o nosso ânimo às vezes é dobre. Então aqui Tiago mesmo fala: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante nos seus caminhos. Quando você pedir uma coisa a Deus, obviamente dentro da vontade de Deus, creia, não duvide, creia, e Ele faz. Amém? O irmão, porém, de condição humilde, gloria-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seu caminho. Aqui Tiago está falando do rico, ou do humilde, está falando mal ou bem? Não. O que Tiago está querendo falar aqui? Ele está querendo dizer o seguinte, que a nossa confiança não pode estar nem em cavalos, nem em homens, nem em cavaleiros, nem em dinheiro. Haja visto Ike Batista, né? O homem, num dia, era um dos homens mais ricos do Brasil. No outro dia, perdeu bilhões e estava preso. Então, não se fie em nada, se fie no Senhor. Amém? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus,
Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, presta atenção nisso, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, pecado mata. Então, nós sabemos que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Normalmente, o pecado, ele é concebido através do quê? Através dos olhos ou através do pensamento. O diabo mesmo não pode ler nosso pensamento, mas ele pode influenciar o nosso pensamento. Então, como é que nós aprendemos a lutar? Que a pastora ensina aqui há trocentos mil anos. Rebecca Brown já falava no livro dela. Veio um pensamento, você tem que repreender o pensamento, né? Eu contei aqui uma vez, uma pessoa falou, ora por mim, não sei o que, eu estou muito triste, mas eu não tenho motivo para estar triste. E chorava, e aquela cara de tristeza, e não sei o que. Aí, eu fui orar pela pessoa, e eu falei assim, não, eu não vou orar, você vai orar. Porque o diabo está influenciando, você não tem motivo para estar triste, ninguém fez nada, então ore você. Aí a pessoa orou, eu sei que é você, Satanás, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus, com o seu espírito de tristeza, com o seu espírito de opressão, saia da minha vida em nome do Senhor Jesus. E essa pessoa repetiu, e aí a pessoa falava assim, nossa, passou, mas eu nem sabia que era diabo isso, eu nem sabia que vinha do diabo isso, mas vem coisas que às vezes a pessoa não... de repente começa a sentir uma opressão do nada. Tem motivo para estar sentindo uma opressão do nada? Repreende, porque essa opressão não é sua. Vem um pensamento para fazer uma coisa errada. Repreende, porque Deus não fez você para fazer coisa errada. Deus fez você para andar aqui, na palavra de Deus. Davi era o rei de Israel. Era o homem segundo o coração de Deus. Por que Jesus falou vigia e ora? Por que a gente tem que estar vigiando e orando? Davi era o homem segundo o coração de Deus. Ele tinha um coração voltado para Deus, mas ele, lá do palácio do rei, estava lá, 40 anos de paz, já não ia para a guerra, já estava lá de boa. Aí olhou pela janela, viu Batseba tomando banho, a cobiça dos olhos, já fez ele o pensamento entortar. Em vez dele dizer, não, isso não é para mim, eu sou o rei de Israel, eu tenho que ter postura, eu tenho que ter posição, eu sou o homem segundo o coração de Deus, eu não posso estar olhando para essa mulher, porque essa mulher não me pertence. O que é que ele fez? Não só pegou a mulher, como trouxe a mulher para o palácio. E ainda, o marido dela, que era um oficial do exército dele, fidelíssimo, uma pessoa do bem, uma pessoa que amava o rei, uma pessoa que tinha prazer em lutar pelo seu país. O que ele fez? Davi colocou o cara no fronte de batalha para morrer logo. O que aconteceu? Morreu. E Deus confrontou ele, mandou o profeta lá confrontar ele, e só que sem falar que era ele. Olha, se eu tivesse isso assim, ele ficou indignado. Eu pegava essa pessoa, eu fazia, acontecia. Como assim? Mas essa pessoa é você, Davi, acorda! E ele chorou, mas ele se arrependeu. Graças a Deus que nós podemos nos arrepender, não é, igreja? Amém? Graças a Deus que nós podemos voltar para Deus. E aí, ele se arrependeu.
se arrependeu amargamente daquilo que ele tinha feito. Mas já tinha feito, né? As consequências vieram posteriormente na vida dele. Então a gente tem que vigiar. E Tiago fala aqui, né? Então, cuidado com a cobiça, porque é a cobiça que entra e te atrai e faz você pecar. Então não deixa o pecado, vigia, ora. Eu sempre falo, povo de Deus, a gente tem que ter atitude, a gente tem que ter postura em todas as situações. Você não pode alimentar uma coisa que você sabe que não deve. Então, se não pode, corta pela raiz, né? Então aí começa a dar carona para a pessoa, aí começa a dar carona, aí sai para um cafezinho, aí vai almoçar, aí já vai levar em casa. Ah, não, mas é só uma carona. Ah, mas é só um cafezinho. Ah, mas é só um almoço. Ah, mas é só daqui a pouco está enrolado. Porque a gente tem que ter postura. A gente tem que vigiar. Antes de orar, a Bíblia diz o quê? Vigia. Você tem que ter postura. Amém? Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não se pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra, não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte, negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. A gente vive num mundo, eu falo assim, a minha geração era uma geração que não tinha celular, né? Eu fui pegar num computador, eu já tinha acho que 25 anos de idade, já era formada, já trabalhava. E a minha geração era uma geração mais proativa. Era uma geração que falava olho no olho. Era uma geração de que a amizade era importante, de que a fidelidade era importante. Para cá e para lá, fica com esse, fica com aquele outro, como a gente vê hoje por aí. Era uma geração diferente, né? E hoje, mais e mais, né? Hoje, por exemplo, a gente vê, a pessoa vai para casa. Eu descansava quando eu ia para casa. Eu terminava meu trabalho, eu ia para casa e eu descansava. Porque não tinha chefe passando o WhatsApp. Não tinha e-mail de madrugada. Não tinha essas coisas loucas que a gente vê hoje. Eu saía do trabalho, ia para casa, eu descansava. Então hoje o mundo está de cabeça para baixo. Então eu falo assim, hoje é muito mais difícil você criar filho hoje e você mostrar e você colocar os valores, porque hoje está tudo muito misturado, né?
Até o profano está dentro das igrejas, se brincar, né? Não se tem mais discernimento do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode. Onde está o bom senso? Aqui Tiago diz, se você quer sabedoria, peça a Deus. A sabedoria está intrinsecamente ligada ao bom senso. Eu falo isso todo dia para os meus filhos. A sua vida tem que ser pautada pela palavra de Deus e pelo bom senso. Tenha bom senso. Tenha bom senso, juízo, né? Como antigamente meus avós falavam. E Tiago está alertando. Não deixe se contaminar. Não deixe se contaminar. Tenha uma postura. Tenha discernimento. Peça sabedoria a Deus que Ele dá. Amém, igreja? Amém. E outra coisa que eu queria falar. Jesus disse, né, que nós precisamos amar. E uma coisa que Deus colocou no meu coração hoje. O amor, ele começa de casa. Ele começa na sua casa. Não adianta você querer vir amar o próximo, né? Não adianta a gente querer vir amar o próximo. Ah, mas Jesus disse, amai ao próximo como a ti mesmo. Então eu vou na igreja, eu vou amar o meu próximo. Mas o amor tem que começar de casa. Tem que começar o amor com os filhos. E amor não é passar a mão só na cabeça do filho. Amor é disciplinar. Amor é exortar. Amor é você ver que às vezes o filho está indo um caminho que não está legal. É puxar e colocar no caminho certo. Porque para isso que os pais foram colocados. Para ter autoridade. Né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa amiga minha. E essa pessoa falava assim: ah, mas sabe, meu filho não está nem falando comigo. Está muito rebelde. Não sei o quê. Eu falei, não desista do seu filho. Não desista. O pai não foi feito para desistir dos filhos. O pai foi feito para colocar os filhos no prumo, no caminho que Deus determinou. E dá trabalho. É chato pra caramba. Porque tira, muitas vezes, a energia de você ter que falar a mesma coisa todo dia, de você ter que disciplinar, de você ter que exortar a pessoa. Não é fácil, mas é necessário. Então o amor começa em casa, com os filhos com os pais, né? Sabe, tá vendo que o pai precisa de ajuda? Ajuda o pai, ajuda a mãe, ajudar nas tarefas, né? Hoje a geração quer ficar leve, solta e deitada, com o celular na mão. Mas os pais precisam de ajuda também. Então o amor começa em casa, o marido com a esposa. Você vê, o pastor Hélio só pegou na minha mão aquela hora, mas eu achei tão fofinho. Ele não falou nada. Ele não falou nada. Mas foi muito bacana. Não falou nada, ficou lá me olhando com aquela cara de sei lá o quê. Né? Não sabia o que falar, e eu lá falando, não sabia o que dizer. Mas foi uma demonstração bacana de apoio. Tem marido que trata a mulher feito cachorro. E tem mulher que trata marido feito cachorro também. Não. Ah, cachorro é muito bem tratado. É verdade, hoje em dia cachorro é muito bem tratado. Então, gente, uma coisa que Deus colocou no meu coração: não adianta a gente querer amar o próximo se a gente não está conseguindo amar a nossa família, nem demonstrar esse amor, porque amar é atitude, não é? Eu já sempre disse isso. Palavra significa nada. Você pode dizer que ama e fazer atrocidades com a pessoa. Eu amo. Você vê aí esses casamentos aí abusivos, né, na mídia. Bate na mulher, acontece, eu te amo, eu faço isso porque eu te amo. Entendeu? É complicado, né?
Mas assim, o amor é atitude, sabe? É um olhar diferente para o próximo, é um olhar diferente para o marido, é um olhar diferente para a esposa, é um olhar diferente para os filhos, é um olhar diferente para os pais, né? Uma coisa que me doeu muito uma vez, eu estava conversando com o pai, e os filhos assim, tudo que ele falava, os filhos pá, e dava aquela cortada, e dava aquele, sabe? E aquilo começou a me incomodar, mas eu falava, eu aprendo com os meus erros, eu não me meto mais em nada. Se vier pedir oração, eu oro, se não vier pedir oração, eu não oro, se vier falar, eu falo. Sabe por quê? Porque às vezes a gente vai se meter, querer ajudar e ainda toma pela cabeça. Então, eu aprendo com os meus erros, aí eu não falei nada, mas aquilo começou a me incomodar de um tanto. Eu falava, gente, mas eu não estou acreditando nisso. E era já um senhor, né? E os filhos assim, já com, sei lá, 30 e poucos anos. Aí, e eu calada vendo aquilo, e aquilo me incomodando. Aí ele virou para mim e falou assim, pois é, quando eu trabalhava e sustentava eles, e pagava a escola, e dava do que era bom e do que era do melhor, então eu era valorizado, e eu era respeitado. Agora que eu estou nessa situação, eu sou tratado assim. Ah, mas me deu a deixa, né? Eu estava pedindo a Deus que não me desse, mas me deu. E aí eu comecei a falar com essa pessoa, mas aquilo me doeu de um tanto. E hoje, quando eu estava preparando a pregação, eu lembrei dessas coisas, né? Então, igreja, isso é uma coisa que muita gente tropeça. Quer amar o próximo, quer, né? Ah, eu sou cristão, eu amo o próximo, mas a gente tem que lembrar que o amor começa de casa. Respeitando os pais, amando os filhos, amando o cônjuge, tratando dignamente. Às vezes a pessoa tá passando por uma dificuldade, por um problema. Às vezes a pessoa tá com alguma coisa, né? Mas a Bíblia diz que a gente tem que valorizar, que a gente tem que tratar, tem que cuidar. Amor é cuidado, é atitude. E é isso que o Senhor quer de nós. Na igreja também. Então eu digo como o apóstolo Paulo, orem por nós. Amém? Eu digo como o apóstolo Paulo, cada um de vocês, orem pela sua liderança, orem pelos membros, orem por todos. Amém? Então vamos ficar em pé. Abaixa a tua cabeça. E peça ao Senhor, Senhor, olha, eu quero ter essa fé que move montanhas. Eu quero poder amar, começar da minha casa, ter um olhar especial para o meu filho, para minha mãe, para o meu pai. Porque o mundo hoje está tão egoísta, está tão problemático. Mas Deus não nos fez para sermos egoístas. Deus nos fez para termos esse olhar diferente. Por isso que o amor de Deus está em nós. Então diga isso para o Senhor, igreja. Diga isso para o Senhor e nós vamos orar. Você tem um minutinho para falar com o Senhor. Se você é uma pessoa de ânimo dobre, fale para o Senhor, Senhor, não, eu quero perseverar. Se você desiste muito rápido quando você passa por uma tribulação, você fala, não, Senhor, eu quero me fortalecer no Senhor. Amém?